O primeiro fator do pioneirismo da Inglaterra foi a disponibilidade de capitais. Os ingleses conseguiram acumular capital durante a Idade Moderna por meio da exploração de seu mundo colonial, com o desenvolvimento do comércio marítimo e com a venda de seus produtos manufaturados para todo o mercado europeu. Esses recursos financeiros, somados ao dinamismo do comércio, fizeram com que a Inglaterra se industrializasse antes de todas as outras nações. O segundo fator foi a grande disponibilidade de mão de obra. Como já dissemos anteriormente, na Inglaterra a população camponesa foi expulsa das terras em que viviam. Esse processo ficou conhecido como cercamento dos campos. Os camponeses não tinham mais como produzir o seu próprio sustento, pois foram desapropriados das terras. A partir desse momento, eles migraram para a cidade e tiveram que vender a sua mão de obra para conseguir a sobrevivência. Foi desse modo que houve a formação de uma massa de trabalhadores assalariados na Inglaterra. A Inglaterra também possuía o domínio sobre amplos mercados consumidores. Além de suas próprias colônias, os ingleses vendiam seus produtos industrializados para todo o continente europeu. Lembre-se, a Inglaterra foi a primeira nação do planeta a se industrializar e passou praticamente um século sem sofrer nenhum tipo de concorrência. A natureza também favoreceu a Inglaterra. Dentro de seu próprio território havia uma grande disponibilidade de recursos naturais. Toneladas de carvão vegetal e minério de ferro serviam como matéria-prima para promover o funcionamento dos motores e a fabricação das máquinas. A organização política foi outro elemento favorável. O absolutismo e o mercantilismo foram substituídos pela monarquia parlamentar e pela adoção das ideias liberais. A Revolução Inglesa pôs fim ao poder absoluto dos reis, e dessa forma, amplos setores da burguesia assumiram a liderança do parlamento da Inglaterra, produzindo leis que tornaram as atividades econômicas mais rápidas e dinâmicas, favorecendo assim seu amplo desenvolvimento durante a Revolução Industrial. É possível perceber ainda a influência do protestantismo na Inglaterra. O anglicanismo era a religião oficial, mas havia também a presença marcante dos puritanos, nome dado aos calvinistas ingleses. Ao contrário do catolicismo, essas doutrinas protestantes não condenavam o lucro e nem a prática da usura, ou seja, o fornecimento de empréstimos com a cobrança de juros. Muito pelo contrário, o protestantismo considerava a riqueza uma virtude. Havia o incentivo ao trabalho, a prática da poupança e da disciplina, valores que enobreciam as atividades comerciais, promovendo o seu crescimento na Inglaterra. E por último, a Inglaterra desenvolveu meios de transporte extremamente eficazes para transportar matérias-primas, pessoas e mercadorias. Durante a Idade Moderna, os ingleses desenvolveram a frota marítima mais poderosa do planeta, e no século XIX foram construídas inúmeras linhas ferroviárias capazes de interligar o seu mercado interno e dinamizar ainda mais as trocas comerciais no país. A associação de todas essas condições favoráveis fez da Inglaterra a primeira nação do planeta a se industrializar.